Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua palavra sempre. O texto para nossa breve meditação encontra-se em Lucas capítulo 9, eu vou ler a partir do verso 49, diz assim: João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios, nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Jesus disse: não o proíbam, quem não é contra vocês é a favor de vocês. Glória a Deus. Irmãos, nesse capítulo 9 de Lucas faz uma questão de retratar algumas atitudes de João e Tiago. São os irmãos que por Jesus é chamado de filhos do trovão, ou seja, são intempestivos, eles agem, instintivamente, de acordo com aquilo que eles pensam. E o proverbista, ele fala: assim como nós pensamos, assim nós somos. Se eu não me engano, Provérbios 23, 7. Assim como nós pensamos, assim nós seremos. Eu gosto de uma frase do evangelista Atuzer. Ele pergunta assim: o que ocupa a nossa mente quando temos tempo para pensar naquilo que desejamos pensar? Porque nós sabemos que os nossos pensamentos, eles geram o nosso futuro. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles geram as nossas ações. E aqui, como nós agimos determina justamente as nossas escolhas e como chegaremos no futuro. Não é verdade? E essa passagem que eu li fala de João, então eu quero trazer algumas aplicações pertinentes da nossa vida. João disse a Jesus: mas quem é João? Bom, o nome João significa Deus é misericórdia. Eu quero repetir: Deus é misericórdia. E às vezes a falta de conhecimento de quem Deus é nos leva a simplesmente agir de maneira intempestiva, de maneira com a qual nós achamos que agradará ao Senhor ou ao nosso próprio ego. Bom, João era aquele que deitava no colo de Jesus. João era aquele que era o discípulo amado. Talvez o Augusto Cury fala que João tinha alguns traços de narcisismo. Bom, ele é psicólogo e psiquiatra, eu não sei falar, mas pelo que parece, sim, porque ele é o único que escreve. Ele afirma isso porque ele é o único que escreve sobre o único que deitou no colo de Jesus. Mas afinal, se está na Bíblia, ele deitou no peito de Jesus. Então ele era muito íntimo de Jesus. Jesus não o condenava, Jesus o amava. João era o profeta amado. E muitas vezes somos nós. Mas o que João diz para ele? João fala com Jesus, João ora a Jesus: Mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônio. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Irmãos, eu gosto da declaração de Paulo, que nós, em Romanos 12, 2, da metanoia: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-os na transformação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É justamente nos pensamentos. Nós vemos uma tendência de insegurança de João, de bastante insegurança e medo na questão do tratamento dele e de Tiago. Por quê? Primeiro, ele pergunta, mas Tiago chega junto, no mesmo capítulo nós vemos aqui, ele pega e pergunta para Jesus quem seria o maior no reino, quem se sentaria do lado de Jesus no reino dele. Eles queriam sentar, a mãe dele pede isso vem de família. E logo depois o Jesus dá uma exortação chamando as crianças, mostrando que as crianças que seriam a maior no reino, e falando que quem seria capaz de compreender aquilo. Depois acontece isso que eu li para vocês. Posteriormente, Jesus os leva para Samaria, só que Samaria não aceita eles entrarem. Então eles oram para Jesus e falam assim: devemos orar para que caia fogo do céu? E Jesus, olha o que Jesus diz aqui em Lucas 9, versículo 35. Fala assim, o Filho do Homem não veio para destruir. Jesus,
Eu falo, ó, Jesus, o Filho do Homem, não veio para destruir, mas veio para dar vida. E essa é a missão de Jesus. Ele não veio para condenar, não veio para destruir, ele veio para salvar, chamar os pecadores a arrependimento. O que João não conseguia ver é que eles faziam parte, porque ele cria que estava num grupo seleto de pessoas pelo fato de andar com Jesus. Muitas vezes nós pensamos assim, muitas vezes nós pensamos que a nossa igreja é a única igreja que prega a verdade, que nós somos os únicos que sabemos da verdade, que muitas vezes o nosso comportamento diz, sabe, muito ao nosso respeito, mas o Jeremias 17:10 fala que o coração do homem é enganoso e que o Senhor sonda a mente e os corações a fim de prová-lo. E agora, entenda, tudo que Deus permite que aconteça na vida de nós é justamente para mostrar como estamos pensando, ao nosso respeito, inclusive. Por que eu falo que ele tinha medo e insegurança? Bom, ele talvez por deitar no colo de Jesus não queria que outros chegassem perto, não é verdade? Porque aquele ali estava expulsando demônios, ou talvez pregasse a palavra. Aqui a palavra fala que ele expulsava demônio, ou seja, expulsava em nome de Jesus. Ou seja, ele estava até diminuindo um pouco do trabalho que João e os discípulos posteriormente poderiam ter. E a palavra fala que eles proibiram. E a outra questão é a questão do ego, né? Muito grande, inflado, querendo sentar do lado de Jesus, sempre querendo ter Jesus só para eles. E Jesus veio para todos. Jesus, ele tem amor para dar para todos. E é justamente isso, porque eu, quando conheci Jesus, eu encontrei nele toda a aceitação. Ele aceitou todos os meus defeitos, tudo aquilo que eu tinha, sabe, que deixar para trás. Ele me orientou a deixar e renovou a minha mente. E mais do que isso, me ensinou a viver intensamente e profundamente essa metanoia, para que eu pudesse viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. E essa boa, perfeita e agradável vontade é uma questão de paz de espírito no coração em um mundo caído. Em Jeremias 31:3 fala, com amor eterno eu te amei, e com amor leal eu te atraí, porque é ele que nos atrai, é ele que nos escolhe, e é ele que nos chama, nos dando um destino a qual nós viveremos um propósito que ele escreveu para nós, uma história que ele escreveu para nós antes de estar fundado. Logicamente eu escolhi então, mas eu preciso mudar a minha mente para que eu possa escolher Jesus todos os dias. E quando nós estamos no secreto, é justamente que os nossos pensamentos se manifestam ardentemente daquilo que queremos muito, daquilo que temos. Então analise quando você tiver. Perceba, Jesus fala, não o proíbam. Hebreus 12:6, o Pai disciplina aquele que ama. Irmãos, perceba que se você está sendo disciplinado por Deus, é porque Deus o ama. Deus, sabe, Deus tem Por quê? Irmãos, João 8 conta a história daqueles fariseus que queriam apedrejar. E no final de tudo, Jesus fala assim, vai, não peques mais. Porque o Senhor não quer ver você pensando da mesma forma, caindo no mesmo buraco que você caiu outras vezes. É necessário mudar o pensamento para experimentar essa boa, perfeita vontade agradável de Deus. E para isso ele nos disciplina. Uma pessoa disciplinada, uma pessoa com a mente disciplinada é forte. Quando o Senhor começou a me disciplinar, e eu não gosto muito de contar como testemunho, mas eu gosto de usar isso porque eu vi o quanto tudo na minha vida se tornou forte. Por exemplo, a questão do corpo. Eu apliquei aquilo na musculação e eu muitas vezes tinha preguiça. Eu lembro que na pandemia foi a época mais difícil, porque não tinha academia. Eu comprei as coisas e trouxe aqui para dentro de casa. Então tinha o meu travesseiro e tinha academia. E muitas vezes o travesseiro chamava forte. Então eu vi o Senhor me disciplinando em todas as áreas da minha vida para que a minha mente pudesse ser forte. Quando a nossa mente se torna forte como a de Jesus, nós conseguimos alcançar as promessas que ele tem para nós. Nós conseguimos chegar ao lugar de destino que ele tem para nós, mas para isso ele vai nos disciplinar. Mas ele só disciplina quem ele ama. Quem ele não ama, ele nem conversa. Quem ele não ama, ele nem fala.
Se ele está falando com você, meu irmão, se ele está falando com você é porque ele ama. Se ele está falando não vai por aí é porque ele te ama. Com amor leal eu te traí. E perceba que ele não dá a tentação maior. Sabe, as tentações, 1 Coríntios 10:13, não sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação ela é humana, ela não é sobre-humana. Mas e Satanás, sabe, fala, Deus é fiel. Ele continua falando assim, Deus é fiel, não sobreveio. E ele antes lhe dará o escape. O escape é a nossa fé é no Filho de Deus, mas muitas vezes nós usamos a fé para atacar outras pessoas. Em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim uma luta de resistência contra o dia mau. E é aqui onde que ele quer transformar a nossa mente, colocar a nossa fé no lugar certo, disciplinando ela ao quê? A resistir aos ataques. O ataque do maligno, meu irmão, vem do lado de fora. Mas as tentações que permitem, eu sei que tem os casos de possessões, mas nesse caso já há um domínio do pecado, há um domínio, na verdade, do mal dentro. Não posso nem afirmar que é do pecado, mas muitas vezes quando Jesus curou, era justamente por causa disso. Quando Jesus instrui nós a não pecarmos mais, a não errarmos mais, é para o nosso bem. Olha, o que aconteceu? A palavra fala no livro de Romanos que nós somos tentados segundo a concupiscência da nossa carne, segundo aquilo que nós pensamos, segundo aquilo que nós estamos tendo. O Satanás é uma ação externa, é uma ação sobrenatural, sim, mas ela é uma ação, mas uma ação natural, daquilo que está dentro, daquilo dessa carne pecaminosa, daquilo que tem dentro do nosso coração já. E a ação de Satanás é externa, ele não pode tocar num filho de Deus, não pode. Não pode. E a nossa resistência na nossa fé, porque a fé é uma arma de defesa, de escudo, e não para atacar outras pessoas. Sabe, um grupinho seleto, uma igreja que é mais poderosa que as outras, um pregador que só fala a verdade, os outros não, um profeta, entendeu? Nós estamos aqui para andar de mãos dadas. Se andarmos de mãos dadas, quem é que sacará as armas? Quero repetir isso. Se andarmos de mãos dadas, quem é que sacará as armas? Precisamos renovar a nossa mente. Paulo fala em Filipenses 4:8, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro e que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude nisso, algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E eu quero terminar com Colossenses 2:9, também de Paulo, que fala, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estar nele, ele é a cabeça de todo o poder e a autoridade, que vocês receberam a plenitude. João e os discípulos estavam sendo preparados para receber a plenitude corporal do Espírito Santo, a plenitude de Cristo, para que eles pudessem viver a plenitude de vida. Ou seja, o poder, Deus não vai dar um poder, ele pode fazer chover fogo do céu, não pode? Não foi o que aconteceu em Elias? Para alguém que quer, sabe, se vingar de forma pessoal. Toda a capacitação para a obediência da palavra é graça, irmão. É uma disciplina de Deus. A disciplina de Deus é graça. Nós sempre tratamos a graça como um favor imerecido, mas ela é muito mais do que isso. A graça de Deus, ela nos ensina a viver e a obedecer tudo que o Jesus tem falado, para que nós possamos viver essa plenitude em Cristo. Então, que os irmãos possam ficar com essa breve meditação de hoje e que ela possa trazer instrução. Pensamentos geram ações. O seu futuro está no seu livre-arbítrio. Escolha seguir Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Tchau, tchau.